Oi, eu sou a Dani e eu vim falar um pouquinho sobre como era antes a nossa vida, antes da educação alimentar. Antes a gente não tinha nenhum tipo de, eu não tinha nenhum tipo de controle sobre o que eu comia. Então eu ia comendo, se eu tivesse ansiosa, se eu tivesse triste, com fome, mas era uma fome meio misturada com emocional. Então às vezes dava uma confundida assim. Geralmente meu café da manhã não era nada saudável. Eu tomava café com leite e aí eu misturava, colocava muitas coisas, pão d'água, muitos pães, muitas bisnagas, né? Comia vários pacotes de bisnagas. Às vezes eu comia salgados fritos também, bastante salgadinho, daqueles grandes. Não era salgadinho de festa, era salgadinho grande mesmo, salgado grande mesmo. E era sem controle, assim. Às vezes eu contava 2 ou 3, mas às vezes nem contava, só ia comendo. O almoço também, nem um pouco saudável, tá? Não comia salada, salada não fazia parte da minha vida antes. Não comia nenhum tipo de verdura, nem fruta, nada disso. E no almoço não era diferente. Então, eu comia basicamente muito arroz, muito molho, carnes com molho, né, que eu gostava mais. Então eu comia muita carne com molho e muita batata. Às vezes batata frita, às vezes purê de batata e às vezes eu misturava tudo. E eu sempre comia mais de um prato, nunca era só um. Era 2, 3, quanto, né, a minha fome permitisse. E eu ia comendo. Então, depois do almoço também. Depois do almoço eu comia mais, tomava uns 2 vezes café. Esses cafés não eram saudáveis, era sempre à base de muita massa, muito pão, totalmente carboidrato, muita bisnaga, muito salgadinho, salgado grande. E a janta também. A janta era baseada em pizza ou de caixinha daquelas de mercado. Eu comia umas 2 pizzas daquela. Se eu tivesse muito ansiosa ou com muita fome, eu comia 3. Ou então, elas serviam só de entrada pra mim. Então, eu comia elas enquanto fazia a janta. Então, quando era janta, né? E que era a mesma coisa do almoço. E às vezes eram lasanhas daquelas congeladas, eu descongelava, era uma tamanho família. Então, enquanto ela assava, eu comia as pizzas ali. Então, era muito difícil, porque não tinha, né, nada saudável na minha rotina. E eu tinha bastante dificuldade, tanto para roupas quanto para jaleco.